Você que investe em renda variável está com medo da coisa errada. É claro que essas quedas que estamos vendo hoje na bolsa assustam, assim como toda crise que aparece na manchete. Mas nada disso costuma quebrar uma carteira de liberdade financeira. O mercado cai, assim como o mercado sobe, esses ativos sempre vão variar, até renda fixa varia, mas o que quebra um plano de liberdade financeira é o que você, investidor, faz com os ativos que você tem investido, especialmente quando eles estão em queda livre. E disso ninguém se recupera automaticamente. Pode perguntar aí para qualquer profissional que acompanha investidores há décadas o que realmente destrói rentabilidade nas carteiras. Eu vejo isso na prática com os meus clientes da consultoria quando eu busco saber o histórico do cliente como investidor. Então te digo com propriedade, os maiores problemas de uma carteira nunca são rentabilidade dos ativos ou alguma crise pontual de mercado. No topo da lista do que mais prejudica o investidor pessoa física tá aquela pessoa que vende os ativos no fundo de uma crise e nunca mais volta a investir, ou ainda aquela pessoa que só volta a investir quando tudo já está recuperado nas máximas de novo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o pedágio invisível que o seu próprio comportamento cobra da sua carteira, com um caso brasileiro recente na tela, e as travas e dicas práticas que vão tirar de você o poder de estragar tudo no calor do momento. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Deixa eu te mostrar o número mais constrangedor das finanças pessoais. A Morningstar mede todo ano a diferença entre o retorno de fundos de investimento e o retorno dos investidores desses mesmos fundos. Deveria ser a mesma coisa, né? O fundo rendeu, o cotista ganhou. Só que na última medição de 10 anos, terminada agora em dezembro de 2025, os fundos renderam muito mais, 9,98% ao ano, enquanto os investidores desses mesmos fundos ganharam 8,74% ao ano, investindo nos mesmos ativos, só que com mais de 1 ponto percentual de diferença por ano. Parece pouco, né? Eu sei, só que essa diferencinha percentual em 30 anos, considerando 100 mil reais investidos, representaria 28,8% a menos de patrimônio, sem crise adicional nenhuma, só comportamento do investidor. E de onde exatamente vem essa diferença? Esse estudo isola a causa. Vem da tentativa de acertar o timing do mercado. É gente querendo comprar só na alta porque está rendendo bem, e depois querendo vender na queda porque não está rendendo mais, está demorando para recuperar, indo e voltando na hora errada. Esse é o pedágio do comportamento. Uma década de mercado ruim, o mercado devolve depois. A história mostra isso com extrema consistência. Mas esse pedágio do comportamento de sair e entrar, ninguém devolve. Ele sai da sua conta todo ano em silêncio para sempre. O caso mais grave, mais agudo que aconteceu no mercado brasileiro foi agora, na época da pandemia, onde esse custo do pânico explodiu. Lá em março de 2020, em cerca de 20 dias, o nosso Ibovespa despencou mais de 40%, acompanhado de várias manchetes de fim de mundo e uma multidão de investidor vendendo tudo para proteger o que sobrou. Faz a conta do que esse movimento custou. Quem tinha 500 mil reais no início do mês e vendeu tudo lá no fundo, realizou menos de 300 mil reais, transformando uma queda temporária de mercado num buraco permanente, porque a partir dali, esse investidor precisaria reaplicar e ter quase 70% de retorno para conseguir recuperar o patamar anterior, ou seja, só para empatar com o que estava antes. E quem não fez nada e esperou o tempo passar? Demorou quanto tempo para recuperar o capital? 9 meses. A bolsa terminou o ano, em 2020, praticamente no mesmo nível de antes da crise. Aliás, saiba do seguinte: os melhores dias da bolsa moram dentro dos piores períodos. Um levantamento clássico do mercado americano mostra que 76% dos melhores dias da bolsa aconteceram durante bear markets, ou seja, mercados em queda, ou no comecinho da recuperação de um mercado em baixa, exatamente quando o pânico está repelindo os investidores. E o custo de você não estar investido nesses momentos é muito grande. Quem perdeu só 10 dos melhores dias da bolsa em 30 anos terminou com menos da metade do patrimônio de quem simplesmente permaneceu investido no mercado. E quem perdeu os 20 melhores dias da bolsa terminou com menos 74% de patrimônio investido. Então, vender os investimentos, sair da bolsa porque está rendendo pouco, está caindo, ou para esperar a poeira baixar,
é o método estatisticamente perfeito para estar de fora nos dias que pagarem a sua década inteira. É por isso que eu digo que uma decisão de pânico custa muito mais do que 10 anos de mercado ruim. O mercado ruim passa. Agora, essa venda que o investidor faz no pânico mantém o prejuízo. E esse pânico clássico de vender tudo quando cai é só o erro mais famoso, tá? Porque tem outros erros que são tão ruins quanto. Tem quem, por exemplo, não vende, mas congela. Eu vou esperar melhorar para voltar a investir. Isso é a pior decisão. Aportar durante as quedas é exatamente o que te faz comprar mais barato. Como eu mostrei no vídeo dos R$300 por mês. Quem está na fase de aportes constantes deveria torcer por ter um mercado em queda, especialmente no início da acumulação. Quem para de aportar no medo porque o mercado está caindo é a mesma pessoa que vai aceitar pagar caro na euforia do mercado e recusar o desconto que o mercado está dando no pânico. É a receita exata para investir mal a vida inteira. E tem também, claro, o sabotador de liberdade financeira que tem um ar de inteligência, daquele investidor que ajusta a estratégia conforme as notícias. Então todo ano tem uma tese nova, toda crise tem uma carteira nova, saiu de ações para fundo imobiliário, para dólar, do dólar para renda fixa Brasil, sempre reagindo à última manchete. Essa estratégia trocada no meio do caminho zera o seu relógio de juros compostos toda vez que você muda. Quem muda de estratégia todo ano passa a vida inteira no ano 1. E olha só, se o risco número 1 é o seu comportamento durante os movimentos naturais de queda e subida do mercado, então a saída é projetar a sua carteira para dificultar o alcance do botão da corretora, porque prometer que vai ter força de vontade e para si mesmo não vai te ajudar, especialmente numa crise mais aguda, aquela que testa até as suas convicções mais profundas. Então, existem algumas regras que vão te ajudar a te proteger de você mesmo, independente de crise de mercado. A primeira barreira para te ajudar é tornar o seu aporte mensal o mais automático possível, agendando uma transferência para a conta da corretora já no dia que você recebe o seu salário. Assim, a decisão de investir, tirando o dinheiro da conta ativamente, é tomada só uma vez e ela vai ser executada pelo sistema em qualquer cenário. A segunda atitude que te ajuda muito é a de não comparar a sua carteira, a rentabilidade do mês ou do ano com CDI. Carteira diversificada de longo prazo não se compara com o juro de curto prazo de um país emergente como o Brasil. Olha só, essa é a dica mais importante do vídeo. Carteira diversificada de longo prazo não se compara com juro de curto prazo. Se você quiser investir em qualquer coisa que não seja CDI ou Selic, saiba que a sua carteira vai variar. E variação, meu amigo, não é só para cima. A terceira proteção aqui vale ouro principalmente para quem tem muitos anos de acumulação pela frente ou para quem está no início do usufruto. Se defender contra o risco de sequência. Eu já mostrei num vídeo inteiro aqui no canal que 2 aposentadorias com o mesmo retorno médio, investindo nos mesmos ativos, podem ter finais totalmente diferentes, dependendo só da ordem que os ciclos de mercado acontecem. Isso sim destrói e muito patrimônio de liberdade financeira. O único antídoto aqui contra isso é a diversificação inteligente. Classes que não caem juntas, ou seja, uso de ativos com baixa correlação, ou melhor ainda, com correlação negativa, e um colchão de liquidez em renda fixa para te proteger. A mecânica completa disso está no vídeo do risco de sequência linkado aqui em cima. E por fim, se você estiver inseguro com a sua estratégia, constrói uma carteira que tenha o tamanho do seu estômago real para risco. Ajuda muito ter uma reserva de emergência robusta para te dar tranquilidade, numa conta separada, preferencialmente dessa carteira de longo prazo, e ter a fatia de risco da carteira calibrada por 3 perguntas que eu mostrei no vídeo dos critérios para investir em renda variável com segurança. Quanto você precisa de risco, quanto você aguenta correr risco e se você pode correr risco. E se você busca um auxílio profissional para te ajudar com isso, a construir a carteira perfeita para o seu nível real de risco, ajuda para enfrentar essas crises e um desenho de portfólio que vai te auxiliar a atravessar mercados em pânico, é exatamente isso que eu construo para os meus clientes na minha consultoria. Aplica para uma vaga agora mesmo, o link está na descrição. Agora me diz nos comentários, qual foi a decisão tomada no mercado em queda livre que já te custou dinheiro? Vendeu em 2020? Parou de aportar? Trocou de estratégia no fundo de alguma crise? Me conta que eu quero saber. Se esse vídeo te fez enxergar como errar menos no mercado,
se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de investimento e de dinheiro de um jeito útil e aplicável à sua vida real. E se você conhece alguém que vive anunciando a próxima crise, manda esse vídeo para essa pessoa. Te vejo no próximo.